Amigo, será que você consegue pegar meu outro telefone que está lá em cima? O que foi? Gente, boa noite. Que a boa mão de Deus aí possa te abençoar, te iluminar, te proteger, te guardar de todos os males. Eu estou em cima do altar da fonte Itaipu e eu quero dizer para vocês aqui hoje algo assim muito profundo, muito poderoso, que nessa caminhada com Deus nós vamos aprendendo. A caminhada com Deus é uma caminhada muito libertadora, porque com Deus nós sempre vamos ter cada dia o que aprender para se desenvolver. Todas as pessoas que caminham com Deus, elas estão sempre em evolução. Deus não tem um teto, Deus não tem um limite. Ele sempre vai dar para aquele que buscar. Ele é uma fonte inesgotável. E eu quero dizer para vocês o quanto o Senhor Deus colocou no meu coração para poder liberar para a sua vida nessa noite de hoje. Então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que por hora estão se conectando agora conosco. Eu quero pedir a você agora que pode, compartilhem agora essa live, porque essa live ela vai ao encontro de muitas pessoas que estão se questionando o porquê o Senhor Deus muitas das vezes prometeu tantas coisas na sua vida. No entanto, essas promessas que Deus te fez, parece que elas não vão se cumprir. O ano está terminando, as datas, que você previu na condição daquilo que Deus te prometeu, elas estão realmente se esvaindo, acabando, e tudo aquilo que você tinha expectativa no seu coração, que um dia Deus poderia te dar, nós terminamos ficando simplesmente sem entender o porquê até o momento não aconteceu. Deus mentiu? Deus falhou? O que aconteceu no meio do caminho? Eu preciso perguntar, quantas pessoas estão aqui nessa live que você carrega no final desse ano a sensação de que você está terminando o ano, mas falta acontecer algumas coisas que você esperava? Quem está aqui nessa live que poderia trazer para mim a ideia do quanto você esperou, do quanto você confiou, do quanto você acreditou e parece que não está acontecendo conforme as suas expectativas elas tinham sido colocadas até mesmo no próprio Deus? Eu queria que você pudesse agora abrir seu coração, porque eu particularmente, tem coisas que eu esperava que nesse ano iria acontecer que ainda não aconteceram. Eu esperava que Deus poderia fazer de um jeito neste ano, que do jeito que eu esperei que Deus iria fazer, não foi feito. Que atitude tomar? O que fazer? Qual é o nosso olhar? Eu sempre, quando eu falo a respeito dessas coisas que Deus promete, a sensação que nós temos é que parece que Ele não vai cumprir, e isso deixa a nossa mente assim, com uma turbilhão de perguntas, Ainda mais as pessoas que têm uma ferraza, uma caminhada nova, são muito mais propensos a se questionar, e isso termina trazendo até um esfriamento na fé de muitas pessoas que têm um nível de profundidade na comunhão com Deus rasa. Geralmente as pessoas que têm uma profundidade na comunhão com Deus não vai questionar, vai entender que tudo isso faz parte de um processo, mas infelizmente eu tenho visto pessoas falarem contra a Deus, falarem contra o que não aconteceu, as coisas que deveria vir e não veio, e isso termina de fato, por mais que nós pensamos que não, nós que somos mais assim, consolidados, sólidos, olhamos para isso e dizemos, não, será que tem gente que vai ficar turbado por causa disso? Sendo que, quando nós puxamos o histórico do Deus, o qual nós servimos, Ele é um Deus que cumpre tudo, Ele é um Deus que faz tudo, e todos os dias você tem visto pessoas dando testemunho, pessoas contando bênção. Então, não existe material para provar a fidelidade de Deus. Mas mesmo assim, então quando nós que temos uma experiência com Deus e caminhamos com Ele, achamos uma futilidade esse tipo de questionamento.
Como é que eu vou questionar Deus? Toda hora eu vejo Deus fazer, eu vejo Deus em mínimos detalhes. Então, a gente não se apega e nem leva com tanta a ferro e fogo que muitas pessoas, ao longo do tempo, da caminhada, termina levando. Poxa, Deus falou, não cumpriu, está chegando no final. E aqui eu esses dias, de tanto ouvir esse tipo de questionamento, eu fui perguntar para Deus em oração, eu fui olhar na sua palavra, eu fui meditar a Deus para poder trazer uma resposta para o seu coração. Para que você possa, nesse momento, ter paz em sua alma. Nós não temos como esperar as coisas de Deus sem conhecer a Ele. Um dos maiores engodos e que está causando um impacto negativo é que nós estamos esperando algo de quem a gente não conhece. E quando Deus não faz da maneira que nós criamos expectativa, por não conhecer Ele trabalhar, não conhecemos Ele na sua totalidade, não conhecemos Ele como Ele age, a única coisa que resta em nós é de fato o desânimo, a frustração, a percepção de que Deus prometeu, mas não cumpriu, porque estamos esperando uma coisa de quem não conhecemos. E não conhecemos não é porque Deus não se manifesta, é por falta de interesse, porque todo relacionamento, para você se aprofundar e para você conhecer, dá trabalho, demanda tempo, demanda dedicação, esforço, um olhar diferenciado. Então eu vejo pessoas esperando Deus fazer tantas coisas, mas eu preciso conhecer esse Deus. Porque enquanto eu não conhecer a Deus, Ele vai falar comigo em uma linguagem, eu vou entender em outra. Ele vai dizer para mim de um jeito e eu vou interpretar de outra maneira. Eu te pergunto, quantas coisas na sua vida poderia ter dado certo se você conhecesse a linguagem de quem você caminha? Exemplo, em um relacionamento existe uma linguagem, a linguagem do amor. As pessoas se comunicam através de comportamento e cada um tem uma linguagem do amor, um comportamento que demonstra por trás desse comportamento que a pessoa te ama, mas de uma maneira que talvez você não conhece. E você já decidiu que aquela pessoa talvez não expressou por você nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de sentimento, mas simplesmente porque você nunca se preocupou em se inteirar qual a linguagem, qual a forma da demonstração de amor desta pessoa. Porque cada um de nós temos um posicionamento, uma cultura, uma forma de fazer, de olhar, de falar, que demonstra amor. Deus também, Ele tem uma maneira de falar e de se relacionar com cada um de nós. E quando nós olhamos para esse universo em que Deus ele existe, que é bem diferente do nosso, que nós estamos apegados ao quê? A datas. Nós estamos apegados a datas. Vem agora a virada de um ano, mas 365 dias, e nós estamos apegados em um mês. Um mês tem 30 dias, 31 dias, 28 dias, e nós estamos a isso. Só que Deus, Ele não está, o pastor Tailã está aqui comigo, Deus não está inserido no nosso tempo, Ele não está dentro daquilo que nós estamos enxergando na nossa perspectiva humana. Então, o que muitas pessoas é uma decepção, é uma frustração, Deus está olhando para você e dizendo assim, você é impaciente, porque eu no meu relógio, eu no meu tempo, sim, eu estou ainda no momento de trabalhar. Percebe uma coisa? Que quando Deus chega para Abraão, eu sempre vou usar essa expressão, pastor Tailã, e disse para ele bem assim, ó, eu vou engrandecer teu nome, tu vai ficar próspero, tu vai ficar rico. E Abraão foi para uma cidade, Canaã, montou a tenda, e ele achou que ali era onde ele ia ficar próspero, era onde ele ia ficar rico, mas chegou um momento que nem comida para dar aos animais tinha para ele. Então, poxa vida, eu abri mão de sair do meu país, da casa do meu pai, eu provei para Deus o quanto eu acreditei nas suas instruções, eu provei para Deus através do meu posicionamento o quanto eu acreditei nele, mas eu chego aqui no lugar aonde ele falou que eu iria ser próspero e nem comida para os animais tem para me dar. Então eu imagino o impacto emocional de frustração que esta situação gera em Abraão. E ele olhar, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui hoje. Pastor Tailã está aqui comigo. Pastor,
uma das maiores dificuldades hoje, eu digo para ti, que as pessoas têm encontrado para se relacionar com Deus, é porque nós estamos vivendo na era do imediatismo. Sim. Nós estamos tendo dificuldades de lidar com pessoas com capacidade de construir algo. As pessoas hoje, na sua grande maioria e não na sua totalidade, elas acham que elas chegaram hoje e amanhã tem que receber. Olha o que a Bíblia diz, que Deus, ele dá semente para quem semeia. Presta atenção. Deus dá semente para quem semeia. Eu quero que você preste agora muita atenção. E se eu fosse você, eu pegaria um papel e uma caneta agora para anotar o que eu vou falar. Deus dá semente para quem semeia, mas pão para quem tem fome. Sim. No mesmo capítulo, no mesmo versículo, ele vem dizendo, Deus é aquele que dá semente para o que semeia, e pão para aquele que tem fome. Olha a sincronia da manifestação do agir de Deus. Por que razão Deus não pega pão e dá para quem tem fome? Porque para quem semeia, Deus dá semente, mas para quem tem fome, ele dá pão. Por que Deus não pega o pão e fala bem assim, eu vou dar para quem tem semente? Não, ele pega o pão e dá para quem tem fome, mas a semente para quem semeia. Se Deus pegasse o pão e desse, se Deus pegasse a semente e desse para quem tem fome, o que essa pessoa ia fazer? Não haveria plantação. Ia comer a semente. Porque a necessidade dele não é de plantar. Ele não conhece o universo e nem a matemática e nem os segredos da plantação. Porque a mentalidade dele não é de semeador, é de quem tem fome. Isso. É de comer. Então não adianta Deus querer explicar, direcionar uma pessoa que não consegue entender a sua forma de agir, nem seu jeito de falar. Eu te pergunto uma coisa, quantas sementes você já comeu? Meu Deus. Porque o que você precisava não era de semente, você não tem mentalidade de semeador. Faz uma pergunta para você, mais fácil de você poder entender e interpretar. Por que Deus, quando ele pegou o povo do Egito, ele não colocou diretamente na terra de Canaã? Por que esse povo teve que caminhar 40 anos no deserto? É porque Deus queria fazer eles sofrer? É porque Deus é masoquista? É porque Deus gosta de ver teu sofrimento? Não! É porque teria que acontecer, Deus tinha que tirar uma mentalidade de escravo. Isso. Não adiantaria Deus colocar aquele povo que estava há 430 anos na escravidão como donos das suas próprias terras. A mente não era de dono. A mente não era de dono. A mente era de escravo. Escravo pensa como escravo, se comporta como escravo, fala como escravo, age como escravo, vê como escravo. Não consegue ter a visão de semeador, de dono. Não tem como. Vê que no mesmo ambiente, é o mesmo ambiente para dois tipos de mentalidade. Se nós remetermos essa fala que o senhor acabou de lançar e liberar no mundo espiritual, você que está nos assistindo, existe uma grande diferença. A separação de Abraão e Ló não foi por inveja, foi por crescimento. Eles começaram a crescer no mesmo ambiente, então existem dois tipos de pessoa, como o senhor bem disse, a que semeia e a que tem fome. E às vezes nós somos, literalmente, Deus nos permite vivenciar com determinados tipos de pessoas que têm uma visão totalmente distorcida da que temos. Eu costumo dizer que Deus rompe ciclos para cumprir propósitos e promessas que Ele tem para cumprir na nossa vida. Existem ciclos que devem ser rompidos. Se eu tenho a mentalidade de semeador, mas eu ando com alguém que tem fome, uma hora ou outra, a mentalidade daquela pessoa vai chocar com aquilo que creio. Porque muitas das vezes Deus nos permite viver com pessoas que têm uma mentalidade presa e atrelada com aquilo que vê. Porque, como o senhor bem disse, a pessoa que tem fome, a visão dela não está lá na frente. A visão dela está no agora, no algo imediato. Eu quero comer, então eu não vou pensar naquilo que vai mudar o meu futuro. Mas a pessoa que tem a mentalidade de semeador, são essas pessoas que estão aqui nessa live. Elas entendem que Deus, o Deus que servimos, não é o Deus de agora, não é o Deus do imediato, mas Ele é o Deus que vai trabalhando de tempo em tempo para que amanhã possamos dizer como Samuel, ele mesmo disse, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E até porque, ô pastor Tailã, às vezes nós achamos que estamos prontos para receber aquilo que queremos e não estamos.
Às vezes achamos que está na hora de viver aquilo e não estamos. E às vezes avançamos, Deus até concede a permissão para você avançar, para que você possa entender. Eu particularmente, vou falar uma coisa para você aqui agora, o que é estar dentro de uma sincronia de preparo de Deus, de uma incubadora de Deus. Gente, você não pode olhar para a vida como se ela fosse acabar amanhã. Meu Deus. O que está acontecendo com muitas pessoas é aquela glutonaria espiritual. Eles estão olhando para a vida como se amanhã a vida fosse acabar. Então eu tenho que comer hoje. Eu não sei se você se lembra da paranoia do ano 2000, onde se diziam, né, que no ano 2000 o mundo ia se acabar. Eu não sei se você se recorda disso. Então tinha empresários se suicidando, gente pegando dinheiro e gastando tudo, porque as pessoas entenderam, através de uma conta maluca, que o ano em 2000 iria acabar. Então veja, quantas pessoas naquele exato momento acabaram com as suas próprias vidas porque fizeram um cálculo errado. Quantas vezes na sua vida você fez um cálculo de pessoas que têm fome e por causa da sua fome você destruiu quantos projetos já na sua vida? Eu estou falando com pessoas aqui hoje que era para você estar bem na vida. Não era para você estar nessa gangorra emocional. Eu estou falando com pessoas aqui agora que era para você ter muitas e muitas coisas construídas. Estou falando com pessoas que, se você fizer uma retrospectiva nesse ano de 2025, não era para você terminar o ano como você está terminando. Não adianta colocar isso na conta de Deus. Às vezes, você sai do lugar onde Deus não mandou você sair. Meu Deus. Só porque eu fiquei chateado, porque as coisas não saíram do jeito que eu queria. São levadas por momentos. São levadas... Puxa vida, são levadas por momentos. E as nossas vidas, um momento não é a sua história. O momento pode fazer parte da sua história, mas ele não é a sua história. Quantos de vocês que estão aqui, que vocês não se arrependem por decisões precipitadas que vocês tomaram? Sim. Foram impulsionados, às vezes, pela a fala de alguém que muitas das vezes viviam de maneiras erradas e não tinham o mesmo pensamento e o posicionamento espiritual que você tem. Você vê que um momento, pastor, não interrompendo o senhor, um momento ele pode destruir uma vida. Quando nós olhamos para aquela passagem, quando Ló está saindo de Sodoma e Gomorra, o que os anjos vão dizer? Vão e não saiam, olhem para trás. Não olhem para trás. Todo mundo obedece, mas só tem uma pessoa que o apego emocional dela está tão grande, um momento, quando ela olha, ela acaba destruindo a vida dela. E outra coisa, pastor, que é importante falar aqui a respeito da perseverança. Gente, a Bíblia está cheia de história sobre perseverar. Sim. Né? Você vai para... Jesus contou a parábola daquela mulher que foi pedir ajuda a um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Mas quando Jesus conta aquela parábola, ele vai dizer bem assim, olha, eu vou contar essa parábola para você entender a importância de pedir e de perseverar. Vê se não está dentro da bolsa, Marcos. Está aqui, meu Deus do céu. Olha, o sangue de Jesus tem poder. É batalha. De pedir e não... o sangue de Jesus tem poder, viu? De pedir e não desanimar. Pedir e não desanimar. Aquela mulher, ela já tinha entendido. Antes de ela começar a pedir, ela já tinha entendido que aquele juiz, ele não respeitava nem a Deus e nem aos homens. Então você que está conosco aqui agora nessa live, precisa entender que mesmo aquela mulher, tendo um entendimento, pastor Tailã, que aquele juiz, de quem ela dependia, não respeitava nem a Deus e nem aos homens, isto não é motivo para que ela venha deixar de pedir. Ela poderia dizer assim, eu estou pedindo para uma pessoa que não respeita nem a Deus e nem aos homens. Então, o que é que eu estou fazendo? Jogando minhas energias, buscando resultados na minha vida, na mão de uma pessoa que tem um histórico de perversidade. Se ela fosse olhar para essa razão e circunstância... Por essa circunstância. Então você que está aqui comigo agora na live, presta atenção, ela teria desistido. Sim. Se ela fosse olhar, mas ela perseverou. Ela perseverou. Eu vou te dar outros dados aqui agora, importante para você entender o quanto nós estamos errando e às vezes queremos contabilizar isso, botar isso na conta de Deus. Quantos anos Jacó teve que cavar naquele poço que Jesus teve a conversa
com a mulher samaritana. Meu Deus. Ele passou 20 anos cavando aquele poço. Ô, gente, haja paciência. Você sabe o que é uma pessoa há 20 anos, ela está cavando um poço? Você sabe quantas conversas distorcidas esse camarada não deve ter ouvido? Diversas. 5 anos cavando um poço. 10 anos cavando um poço. 15 anos cavando um poço e não saía água. Toda pessoa que carrega um propósito, ela tem que lidar com pessoas opositoras, né, pastor? Opositoras. De pessoas que você está querendo ver o resultado. E às vezes, eu vou falar uma coisa para o senhor aqui, o pastor Tailan. Quando eu fui auxiliar de pastor, eu sempre vou contar essa história aqui para você entender que nada vai acontecer na sua vida se Deus não entender que você é uma pessoa que é resiliente. Deus não dá poder só porque você está precisando. Deus não abre porta só porque você não aguenta mais ver. Ele quer saber para que propósito você quer essa porta aberta. Ele quer saber se você tem um direcionamento no seu coração. Seu coração queima por quê? Para quê? Quem você quer tocar? Quem você quer ajudar se essa porta se abrir? Se esse milagre acontecer? Eu era auxiliar de um pastor e eu desde cedo saí de casa com uns 12 anos de idade e eu fui entregue ao altar e eu morava dentro da igreja, no porão da igreja e tive uma vida muito difícil. Quem cuidou sempre de mim foi o povo da igreja. Se não fosse o pessoal da igreja, eu passava fome. Porque eu dependia de pessoas que literalmente não se importavam. E eu nunca olhei para essas pessoas, até porque o meu coração e a minha dependência não era sobre essas pessoas. Eu sabia que eu dependia de Deus. Aí eu estava ali passando, aí o pastor às vezes me dava apenas o de comer e mal. Tu tá dando risada porque tu também já passou por esse processo. Olha a diferença, né? Você já passou por esse processo. Então, quem já passou por esse processo, olha para as lutas hoje que a gente enfrenta e tira de letra. Sim. Porque você já viveu momentos mais difíceis dos quais você está vivendo. Que nos moldaram. Né? Moldaram. Aí, às vezes, chegavam outros pastores e viam eu passar, sabia que eu era um talento em cima do altar, a minha desenvoltura no altar. E dizia bem assim, eu acho uma baita de uma covardia o que fulano faz com você. Eu vou te dar um salário, mas sai desse cara, esse cara não te honra. Eu nunca saí. Aí você me pergunta, por quê? Porque eles lá queriam me dar dinheiro. Aquele pastor que eu estava me dando conhecimento. Meu Deus. O que é mais importante? Dinheiro ou conhecimento? Quando Deus pergunta para Salomão, pede-me o que tu queres. Vai, bobão, pede aí. Você acha que Deus não poderia chegar e já definir para Salomão o que daria? Já poderia chegar definido. Mas Deus falou, não, deixa eu ver o que está no coração dele. Deixa eu ver o que está. Pede o que tu queres. Aí ele fala bem assim, eu quero sabedoria. E para entrar uma crise, né? Precisando de dinheiro. O cara precisando de dinheiro. Crise, um monte de inimigo, um monte de gente tentando matar ele, o cara na crise. Ele pode dizer, Senhor, acaba com a vida desses filhos do diabo, tudinho, mata todo mundo. Deus ia passar um ceró em todo mundo. Enche o cofre de dinheiro. E me enche o meu cofre de dinheiro. Mas ele pensa no quê? Na sabedoria. Ele não tem fome. Porque Salomão é semeador. Semeador não pensa no resultado imediato. Semeador, ele vai sofrer o momento para viver o futuro. Ele vai passar pela dor no momento para viver o resultado no futuro. Todas as pessoas que vivem de momento agora estão sem nada. Mas amanhã... Todas as pessoas, escuta aqui, que são imediatas. Elas estão neste momento falando mal de alguém, difamando alguém, terceirizando responsabilidades. Elas não assumem os seus próprios problemas. Todas as pessoas, agora as pessoas que têm fome, elas estão desse jeito. Agora, as que são semeadoras, elas estão ocupadas, projetando, sofrendo o que tem que sofrer, porque ela já enxergou o futuro. Elas já visualizaram o amanhã. Elas sabem que o amanhã já está sendo preparado pelo processo que ela está vivendo no presente. Sabe o que eu estou para te dizer? Que essa dor
esse problema, essa humilhação, ela não é eterna, gente. Vai passar. Olha aqui, deixa eu te falar. Você acredita no que eu estou te falando? Acredita que em alguém que já passou por vários processos na vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você, pastor, o que é que eu faço então para suportar isso? Para, esfria a tua cabeça agora e ouça o que eu vou te dizer. Amanhã, se você suportar esse processo, aguentar firme, você vai rir demais. Você vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, ó, você vai poder contar. Isso não é para sempre. Bota uma coisa na tua cabeça, isso é um momento que você está passando. Nada na vida vem pronto. Deus não deixa você receber nada pronto. Deus não trabalha com datas. Deus trabalha com ciclos. Ele está esperando esses ciclos fechar para Ele glorificar o nome dEle sobre a tua vida. Não é à toa que quando Jesus chega lá em Betânia, eu sempre costumo trazer isso para a minha vida sobre algo imediatista. O senhor pode observar que Marta ela era imediatista, ao ponto de querer ensinar escatologia para o próprio Cristo. Isso mesmo. Elas mandam chamar, Lázaro ainda estava doente, ele ainda estava doente. Passa-se os 4 dias, e aí Maria já vem. O que adianta chegar agora? Porque quando a gente precisou, só não chegou no momento que precisávamos, o imediato. É Jesus dizendo... Ô, pastor, isso é muito forte. Ela vai jogar fora algo que vai acontecer extraordinário. Ela diz assim, agora já não adianta mais nada, eu não quero mais nada. Vem aqui para quê? Vem aqui para... Porque se quando nós precisávamos, o senhor não veio, o senhor não apareceu. Ia jogar fora a solução. Aí Jesus disse, calma, porque aquele que crê, aquele que tem em si o espírito de semeador, ele vive crendo. Ele vive acreditando que uma hora ou outra Deus vai fazer o jogo virar, Deus vai fazer as coisas mudarem. E Salomão, o pastor Tailã, ele é tão semeador que ele vai dizer bem assim, ó, se você sair de manhã, lança semente. E se sair de tarde, semente de novo. Se sair à noite, lança semente. Aí você pergunta, Salomão, por que tanta semente? Ele fala, porque você não sabe qual que vai germinar. Nem à toa que também ele vai dizer, lança também, se você quiser, lance o pão sobre as águas. E depois de muitos dias você vai achar. Deixa eu te explicar o que é semente, tá? Deixa eu te explicar, que a gente tá falando de semente. As pessoas têm dificuldade de entender o que é isso. Você sabe o que é semente? É você tratar bem o porteiro. Ele pode falar bem de você para a pessoa que vai te dar o emprego. É uma semente. É você parar, muitas das vezes, uma pessoa que está precisando de ajuda, você está precisando. Você está precisando. Mas você ir lá e socorrer alguém que está precisando, é uma semente. Sim. Porque você nunca sabe quando a roda gira. Alguém que está hoje caído, de repente você planta uma semente sobre esta pessoa, mesmo você precisando, você vê, José plantou uma semente, filho. Plantou. Na prisão o cara plantou semente. Ele estava lá preso, tiveram um sonho, ele interpretou o sonho. E aí falou pro cara assim, ó, lembra de mim, tá? Quando você for honrado. Quando você for honrado, lembra de mim. E ele plantou uma semente. Ele poderia assim, não, eu tô aqui nessa condição, não vou interpretar sonho de ninguém mais não. Vai mudar minha vida Vai mudar minha vida em quê? Interpretar um sonho de um zero à esquerda. De um cara que tá aqui na mesma condição que o cara foi lá e interpretou o sonho e falou assim, ó, quando você chegar lá, você lembra de mim. No momento certo, ó, e ficou lá na prisão, ó. No momento certo, Deus criou um cenário para aquela semente que ele plantou, lhe tornou no governador do Egito. Pode te falar uma coisa? Para de ajudar somente aonde você vê que pode lhe trazer algum bem. Semente é isso. É você lançar, mesmo sem ver. Aqui, ó. Você já viu aquelas pessoas que compram os apartamentos na planta? Isso é uma semente. Você chega lá naqueles apartamentos, eles lançam aqueles apartamentos lá, você olha assim, quanto é que é o apartamento? 500 mil. Você fala, cara, mas por que eu vou dar 500 mil nesse apartamento que não tem nada aqui? Aí quem tem visão de semeadura, vai lá e compra. Quando termina de construir, está valendo 2 milhões. Hoje passou o senhor falando sobre isso, eu fiz uma visita numa casa. E essa casa, o dono da casa é engenheiro. É um dos nossos membros lá na nossa Fonte da Tijuca. E ele falou para mim assim, pastor, quando eu comprei essa casa há 30 anos atrás, o apartamento valia 60 mil reais. Ele comprou, passou 15 anos pagando.
Ele falou para mim, pastor, se eu quiser vender esse apartamento hoje, eu não acho menos de 600 mil reais. E ele pagou quanto? 60 mil reais. Então você pensa comigo, a semente é isso, é as pessoas entenderem que Deus, ele não é imediatista. Sim. E ele está no controle. Se você crê nesse poder, Deus vai trazer resposta para você. Mas Deus não responde a esse povo que fica desesperado, a esse povo que só pensa no hoje, no hoje, no hoje, no hoje. O que é que você está construindo? Você está sofrendo por quê? Qual a causa que hoje você sofre? Responde para mim. Eu não estou falando, irmãos, escute bem aqui, eu vou deixar bem claro para você. Existem sofrimentos que realmente não vale a pena. Sai fora. Sai fora. Tem coisas que não vale a pena sofrer, não vale a pena pagar preço. Sim. Mas aí errado é você, que vai se envolver com guerras que não te traz retorno. Davi era inteligente. Sim. Antes de ele lutar contra Golias, ele falou assim, não, eu até vou passar pelo risco de botar minha vida em risco para derrubar esse cara. Mas eu quero saber primeiro o seguinte, eu vou entrar na arena... Eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar o quê com isso aí? É errado? É errado? Não! Eu tenho que ter inteligência emocional. Eu vou ganhar o quê? Qual a recompensa que se dará? Por que você está terminando um ano desgastado? Você entrou em briga de quem não era para entrar. Ah, é minha amiga. A sua amiga hoje nem na tua cara olha. Mas tu entrou na guerra dela. Tua amiga nem te ligou para dar Feliz Natal. 1 Samuel 30, né? Quando Davi está indo para uma guerra com o rei Aquis, o povo manda ele voltar. O exército inimigo fala assim, volta porque ainda que para nós você seja como um anjo vindo da parte de Deus, mas essa guerra não é tua. Você vai lutar contra o seu próprio povo. Quando Davi volta de uma guerra que ele não era para ter entrado, quando ele volta para Ziclague, ele vê a cidade queimada. Aí ele vai entender que existem guerras que a gente só pode entrar segundo o direcionamento de Deus. Então existem pessoas pagando o preço que não era para pagar, porque literalmente compraram guerras que não eram para ser compradas. Que nem aquela parábola daqueles 3 homens que o seu senhor deu a semente. Então, quando ele volta, ele pede aquilo, um multiplica, o outro multiplica, e teve aquele miserável que guardou. Ele teve fome, só guardou, porque ele conhecia o Senhor que tinha. Então, existem muitas pessoas, primeiro, pagando e sofrendo o que não era para sofrer, e verdadeiramente afundando naquilo que não era para afundar, porque Deus já colocou a semente na mão dela. A semente está correlacionada com aquilo que cremos, com aquilo que acreditamos, com aquilo que verdadeiramente nós sabemos que amanhã Deus trará para nós, não retorno, porque Deus não é poupança para trazer um retorno como a gente acha que tem que ser retornado, mas pelo contrário, que Deus dá é a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Então nós precisamos mentalizar algo no nosso coração antes de cometer a tolice de desistir de coisas que horas você acreditou. Então vai começar mais 365 dias de maneira responsável ou de maneira irresponsável. Você vai começar mais 365 dias, toda hora, se posicionando igual uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Toda hora, você não sabe para que lado vai. Eu não estou falando isso para te ofender. Não entenda que isso é uma ofensa. Mas eu preciso te colocar em um nível para que toda hora você não esteja culpando a Deus de uma coisa que é você que tem culpa. Meu Deus. Até quando você vai ficar mudando de posicionamento, pulando de um ar, aí você não constrói nada. Porque toda hora, como é que você está? Estou recomeçando. Você gasta energia, não é construindo, é recomeçando. Você não aguenta nada, você não aguenta pressão, você não aguenta ambientes, você não tolera pessoas, você não tem paciência em plantar nada. E até quando? Até quando? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui agora para nós terminarmos. A fonte hoje, pastor Tailã, ela tem 10 anos, ministerialmente, 10 anos de ministério. E eu olho para trás hoje, eu faço uma retrospectiva, se eu, pela misericórdia de Deus, não soubesse para onde estaria indo, eu já teria desistido. Aqui, às vezes, ainda hoje, nós passamos lutas hoje, difícil de contornar, guerras, que se eu for falar aqui para vocês, você vai dizer bem assim, eu não acredito. Não tem estrutura. Que uma igreja... Não, tu não tem nem estrutura para ouvir. Tu não tem nem estrutura para ouvir. Qualquer pessoa, talvez,
que se eu contar para você as dores, as guerras, as provações, sabe qual seria a sua solução? Para mim, agora, o seu conselho: desiste, pastor. É menos sofrimentos, é menos problemas. E eu tenho hoje a opção, a estratégia de viver uma vida muito mais fácil do que a vida de encarar todos os problemas que todos os dias eu encaro em prol de algo que Deus falou para mim: permaneça, que você vai ver o resultado. E todas as vezes que eu falo para Deus: mas aonde está esse resultado? Sabe o que Deus fala para mim? Olhe para onde você estava e aonde você está. Olhe da onde você esteve e aonde eu estou te colocando. Olha a semente que você lançou lá atrás. Ou seja, Deus não precisa falar muito. Ele tem resultados para colocar na mesa, para dizer: olha o que eu fiz porque você acreditou. Olha o que eu fiz porque você, nos momentos difíceis... Eu vou te falar uma coisa para você. A igreja, quando tinha 9 meses de existência, eu acho que essa foi uma das piores lutas que eu passei no ministério. 9 meses. O Ministério Público chegou notificando a igreja, teria que fechar a igreja por causa do barulho do som. Eu falei: meu Deus, agora que tudo começou a acontecer, eu venho agora enfrentar um problema que eu não tenho capacidade de vencer. Não tinha dinheiro. Era 200 mil reais para fazer uma acústica da igreja. Aí eu preciso hoje entender que quando eu não tenho o que fazer, eu não faço nada. O nosso maior problema é quando você vê que você não tem nada o que fazer, você quer fazer alguma coisa. Não! Se você não tem nada o que fazer, não faz nada, fica parado. Porque agora é hora de Deus fazer. Eu fui lá, me apresentei ao delegado, expliquei para ele a situação. Ele falou: você tem 30 dias. Se você não fizer a acústica da igreja, nós vamos lacrar a igreja. Vamos lacrar tudo. E aí só deu tempo de eu descer a rua e tinha um prédio pronto. Estava pronto. Onde é hoje a igreja no Alcântara. Então eu preciso falar para você hoje sobre a sua convicção, sobre as suas certezas. Porque às vezes as pessoas querem fugir do problema. E para onde você for, o problema vai atrás de você. Problemas, eles não existem para nos turbar. Os problemas existem para serem resolvidos. Sim. As pessoas querem fugir de problemas como se... eu vou sair daqui, eu vou para lá, porque aí eu vou ali. Não! Você vai ter problemas. Por que você não usa o talento que Deus te deu, a ferramenta que Deus te deu para mudar o problema? Ou para transformar aquele problema em uma recompensa para a sua vida. Porque por trás de todo problema que eu estou disposto a resolver, eu tenho uma recompensa. Mas sabe o que nós queremos? Um ambiente perfeito ao qual nós nem somos. Tudo é uma construção. Você precisa aprender a comprar esse terreno baldio, vazio, capinar ele, lançar as estruturas. Você precisa aprender a chegar em ambientes e parar de deixar ambientes formar sua personalidade e começar a imprimir a sua personalidade no ambiente. É muita covardia de pessoas que dizem: eu sei o que fazer, eu sou capaz, mas você não é capaz de nada. Porque quem é capaz não foge dos ambientes difíceis. Quem é capaz nunca vai fugir de ambientes difíceis. Vai encontrar saídas. Vai mudar ambientes. Vai levar, através de ambiente, pessoas. Vai treinar pessoas e inspirar pessoas através do seu comportamento. Talvez Deus te colocou em ambiente difícil, com pessoas difíceis, em situações difíceis, só para te qualificar. Só para te tornar em um mestre. Mas como é que Deus te qualifica e te transforma em um mestre se você é intolerante? Se você não suporta a pressão? Se você quer tudo pronto, tudo forjado, tudo preparado? Filhos, com amor de pai espiritual. Eu falo uma coisa para vocês aqui hoje. Parem de fugir de cenários que a tua fé e o teu posicionamento pode ajudar a melhorar. Parem de fugir. Busque em Deus as conexões com as pessoas certas. Deus vai te dar ferramentas corretas para você construir algo.
para através dessa luta você extrair uma recompensa. As recompensas, elas não estão nas facilidades. As recompensas, elas não estão nas terras planas. Elas estão nas montanhas. Não existe como você ter recompensa na tranquilidade. Não tem! É mentira! É a mesma coisa de alguém querer, pastor Tailã, dizer para você, ó, eu tenho uma forma de você ganhar dinheiro fácil. Não existe. Não existe. É uma enganação. As recompensas estão por trás das adversidades. Toda pessoa que quer chegar em algum lugar, ela tem que estar disposta a enfrentar as dificuldades onde ela quer chegar. Porque muitas das vezes, se nós paramos e entendemos e olhamos para Abraão, Abraão não se apegou ao momento que estava vivendo com Ló. Ele simplesmente se apegou ao momento que Deus falou para ele que ele viveria. Havia uma promessa: sai, vai para a terra que te mostrarei. Eu vou crendo, eu vou entendendo que lá na frente Deus vai mudar tudo que tiver que mudar, mas Deus vai me capacitar para chegar onde Ele quer que eu chegue. Deus não levanta nenhum semeador sem antes fazer o semeador passar pelo momento que ele tem que enfrentar. Todo semeador, entenda que a semente é lançada. Existe o plantar, existe o adubar, existe o regar, existe o tempo da espera de brotar. O bambu chinês, ele demora 5 anos crescendo para baixo. E depois de 5 anos, ele vai brotar. Mas o semeador entende que durante 5 anos, ele fortalece a sua raiz e depois daqueles 5 anos, ele começa a brotar e chega aproximadamente para baixo, do chão para baixo, são aproximadamente 2,5 metros. Do chão para cima, são mais de 7 metros. Entenda, primeiro Deus me faz me fortalecer e esperar o tempo da plantação, para que depois eu venha entender que aquele tempo que eu esperei vai trazer para mim, para todos que me cercam. É por isso que eu tenho que tomar cuidado das pessoas que me cercam. Eu tenho que tomar cuidado para não estar cercado de pessoas sabotadoras de promessa. Os sabotadores de promessa são pessoas que, infelizmente, eles não conseguiram conquistar nada na vida e vão tentar te minar para que você também não chegue onde Deus quer que você chegue. O sabotador de promessa são aquelas pessoas que, infelizmente, até acreditaram, mas você entenda, acreditar requer você esperar e nem todos conseguem esperar. Nem todos conseguem ter a paciência de entender que aquilo vai dar certo. Mas o sabotador de promessa é alguém, qual a palavra que eu posso usar? É alguém frustrado, que não conseguiu conquistar nada e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Então ele vai fazer de tudo para incitar o teu coração para que você também não possa chegar. Eu falo, pastor Tailã, que nem todo ataque é ódio. Sim. Às vezes você está sendo atacado por alguém e você fala bem assim, essa pessoa está me atacando porque me odeia. Não. Às vezes você está sendo atacado por alguém que você é um espelho para ela. Espelho do quê? É alguém que queria chegar aonde você chegou e talvez você não chegou em lugar nenhum. Mas só a força que você tem de lutar todos os dias... Ela não tem. Ela não tem. E isso para ela já é uma frustração. Ela não te ataca porque te odeia. Ela te ataca porque fala, puxa vida, eu queria ter essa disposição. Olha a força que ele tem. Olha a força que ele tem. Olha a garra que tem dentro dele. Olha a garra que tem dentro dele. Olha como ele lidar, olha como ela lidar com as crises, com os problemas. Então nem todo ataque, como eu já falei, eu gravei um vídeo falando que o invejoso, ele não quer o que você tem. Na verdade, ele não quer que você tenha nada. Ele não quer que você conquiste nada. Então levante a sua cabeça, reaja, amadureça. Não deixe esse ano ser mais um ano vazio, que você toda hora está oscilando. Se identifique, se conecta com você. Quem é você? O que é que você quer? Que tipo de pessoas você quer se relacionar? Que tipo de pessoa você quer perto de você? Que tipo de pessoa você vai dar ouvido? Que tipo de igreja você vai congregar? Pelo amor de Deus, para de viver uma vida sem um propósito, atirando para tudo qualquer lado, porque assim você não vai chegar em canto nenhum. Você precisa definir, eu vou pagar um preço por esse propósito, eu vou focar nessa causa, e o resto, Deus, Ele vai fazer por você. Ó, tem pessoas querendo que eu deixe a live salva. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar a live
e vou postar ela no meu canal do YouTube. Você que ainda não está no meu canal do YouTube, acessa lá. Já se inscreve no meu canal, Abraão Quadros, PR Abraão Quadros, Pastor Abraão Quadros. Se inscreve lá no meu canal, porque eu vou postar live lá para que você possa indicar para outras pessoas, para que elas possam ouvir essa palavra que hoje te alimentou. Deixa eu dar só um aviso para vocês. Quarta-feira é dia 31, é o último dia do ano de 2025. E nós iremos ter o culto da virada. Vai ser na nossa fonte Alcântara, na rua Lindolfo Collor, número 98, em frente à Praça Chico Mendes. O culto vai começar às 20 horas, previsão de terminar à 00:30 ou à 1h da madrugada. Eu peço a vocês, gente, escute bem, não vai para culto, estou esperando o cartaz para ver se vai ter. Não, vai para agradecer. Esse ano Deus te livrou de bala perdida. Esse ano Deus te livrou de assalto, de sequestro. Ah, pastor, mas é porque Deus não deixou você ver. Mas você já era para ter capotado esse ano, Deus não deixou tu capotar. Tu está respirando por causa da misericórdia de Deus. Então assim, gratidão é atitude de nobres. Somente os nobres conseguem ser grato. Então eu quero dizer para você agora, vai lá para o nosso culto da virada, na nossa fonte Alcântara. Eu terei um prazer, juntamente com os pastores, de receber você, de orar por você, de abençoar a sua vida, e Deus será glorificado sobre ti. Presta atenção que amanhã, segunda-feira, eu estarei com todo o povo de Deus na fonte de Curitiba, profetizando de uma maneira profética e violenta sobre todos vocês. Pastor, muito obrigado, meu amigo, por me fazer companhia. Passou o dia todo na Tijuca, mas teve a disposição de vir aqui. Só o Eterno para te abençoar. O Marcos, que está aqui, é um companheiro também de guerra, a sua mãe. Que Deus abençoe vocês aqui também na live. Eu vou deixar salva no meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, vai lá agora e se inscreve, porque eu vou salvar a live e vou postar no canal do YouTube para edificação da sua fé. Deus te abençoe, que o Pai possa te guardar hoje e sempre.